O mundo em que vivemos é tão diverso nos seus aspectos culturais, étnicos, linguísticos, e essa riqueza muitas vezes é vista como um empecilho para uma boa convivência. Essa dificuldade pode ocorrer no Brasil, no Paraná, em Turvo, com relação aos descendentes dos negros africanos que vivem no Brasil. A riqueza de sua cultura às vezes não é valorizada por todos. A falta de valorização da cultura e de etnias ocorre também com povos originariamente do Brasil, como é o caso dos povos indígenas, que muitas vezes são desvalorizados e marginalizados pela própria sociedade. Para procurar minorar os preconceitos em relação às questões étnico-raciais, é que existe no Colégio Estadual Edito Cordeiro Marques uma equipe multidisciplinar que está sob a coordenação da professora Maria de Lourdes Veragem. É composta por mais de 16 pessoas, entre pedagogos, professores e funcionários, além de termos pais, mães e alunos. Nesta foto, vemos parte dessa equipe multidisciplinar com moradores da região de Campina dos Morenos, em Turvo, também conhecida como Ilhas de Curitibinha, que é uma comunidade remanescente quilombola. Essa visita foi feita em maio de 2011. Entre os objetivos dessa equipe multidisciplinar está o de efetivar as leis federais, ou seja, fazer elas acontecerem na prática, principalmente as leis número 10.639 de 2003 e a 11.645 de 2008. Nessas leis, temos a determinação de que essa equipe deve subsidiar ou dar condições para que se realizem ações que garantam a educação étnico-racial e o ensino da história e da cultura afro-brasileira, africana e indígena no colégio. Além disso, também tem como objetivo divulgar a Lei número 7.716 de 1989. A Lei número 10.639 de 2003 altera a Lei número 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e também da outras providências. A Lei 10.639 de 2003, no seu artigo 1º, diz que a Lei número 9.394, LDB, de 20 de dezembro de 96, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 26A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. No parágrafo 1º, o conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo inclui o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. No parágrafo 2º, diz que os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. A Lei número 11.645 de 2008 altera a Lei número 9.394, modificada pela Lei número 10.639, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática da história e cultura afro-brasileira e indígena. No caso do município de Turvas, o que determina essas leis é pertinente porque nós temos na região conhecida como Campina dos Morenos ou Ilhas Curitibinha uma comunidade de remanescentes de quilombolas, ou seja, ela foi formada a partir
da chegada de escravos ou ex-escravos fugidos da região de Guarapuava e Palmeirinha, que tentaram resistir à escravidão. E por isso que o trabalho com a questão do negro, principalmente no colégio, é pertinente, tendo em vista que até mesmo nós temos alunos descendentes desses ex-escravos. Nesta foto nós temos a apresentação de um grupo de coreografia no pátio da igreja de Campina dos Morenos, ou Ilhas Curitibinha, num dia de festa naquela comunidade. O município de Turbo abriga em seu território uma grande área destinada a uma reserva indígena, conhecida como Reserva Indígena de Marrecas. Nessa região pintada mais em verde, e na sua parte central nós temos um grupo de povos indígenas de caigangues, que é originário da região, e nas bordas dessa reserva, principalmente nas regiões próximas a Banhado Vermelho e Faxinal da Boa Vista, nós temos um grupo de guaranis chegados mais tarde. Por isso, a importância de nós aqui, na sede do município, no Colégio Estadual Edito Cordeiro Marques, estarmos também estudando e valorizando a cultura desses povos indígenas. Esta fotografia foi feita em 2010, na Semana dos Povos Indígenas, em abril, quando eles comemoravam em Marrecas a Semana dos Povos Indígenas. Continuamos o nosso estudo sobre as leis que abordam o tema étnico-racial, agora a partir da Lei nº 7.716, de 1989, que define os crimes resultantes de preconceito de raça e cor. Na verdade, essas leis não teriam necessidade se todos nós, como cidadãos e como seres humanos, nos respeitássemos e nos irmanássemos para juntos construirmos e cuidarmos desse nosso mundo. A Lei nº 7.716 nos diz, então, no seu artigo 1º, que serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes de discriminação e de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Esta mão, pintada com as cores que simbolizam os povos dos 5 continentes habitados do planeta, revelam que todos fazem parte do mesmo corpo, assim como todos nós vivemos e devemos construir e preservar juntos esse nosso mundo. O artigo 3º dessa lei diz que impedir ou obstar o acesso de alguém devidamente habilitado a qualquer cargo da administração direta ou indireta, bem como das concessionárias de serviços públicos, pode levar a uma pena de reclusão de 2 a 5 anos. Esta fotografia de um grupo jogando ou dançando capoeira, já que para alguns ela é uma dança e para outros uma luta, é uma das mais fortes manifestações culturais dos afrodescendentes aqui no Brasil. Embora nós devamos sempre valorizar não só esses aspectos mais evidentes, mas também a contribuição dos afrodescendentes em todas as esferas da sociedade brasileira. Artigo 4º. Diz que negar ou obstar, ou seja, atrapalhar ou impedir emprego em empresa privada, pena de reclusão de 2 a 5 anos. Aqui vemos mais uma manifestação cultural dos afrodescendentes que muitas vezes, por desconhecimento de sua origem e verdadeiras motivações, não são valorizadas pelos demais membros da sociedade. A lei, no seu artigo 7º, diz que impedir o acesso ou recusar a hospedagem em hotel, pensão, estalagem ou qualquer estabelecimento similar, ou seja, parecido, tem uma pena de reclusão de 3 a 5 anos. Nesta imagem, algo que deveria ser visto como natural, pelo próprio preconceito ou racismo, é visto como algo excepcional. A lei, no seu artigo 11, diz que impedir o acesso às entradas sociais em edifícios públicos ou residenciais, elevadores ou escada de acesso aos mesmos, pode gerar uma pena de reclusão de 1 a 3 anos. Nesta imagem, mais uma vez, o simbolismo das mãos, tentando passar a mensagem da busca da união, da cooperação, da partilha, da fraternidade.
O artigo 12 da lei diz que impedir o acesso ou uso de transportes públicos, como aviões, navios, barcos, ônibus, trens, metrô ou qualquer outro meio de transporte concedido, pode gerar uma pena de reclusão de 1 a 3 anos. O artigo 13 da lei diz que impedir ou obstar, atrapalhar o acesso de alguém ao serviço em qualquer ramo das Forças Armadas pode gerar uma pena de reclusão de 2 a 4 anos. Aqui temos o instrumento do berimbau utilizado na dança ou na luta da capoeira, como já falado anteriormente, um dos ícones dos afrodescendentes brasileiros. O artigo 20 da lei diz que praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, acrescentado ainda pela Lei 9.459, de 3 de maio de 1997, pode levar a pena de reclusão de 1 a 3 anos e, além disso, multa. A cena captada por essa foto fala por si só. Juntos podemos apagar o racismo.